Médium João de Deus é condenado a 19 anos de prisão por crimes sexuais durante atendimentos espirituais em Abadiânia. Criminosos que roubavam caminhonetes de luxo são presos em operação da Polícia Civil. Temporada de cesáreas. Mulheres agendam partos para evitar internações entre as festas de fim de ano. E mais, no SOS Saúde, uma conversa com uma dermatologista sobre micose no verão. Boa noite, eu sou Juliana Cury e o Band Cidade, segunda edição, já está no ar. Seja muito bem-vindo. Operação Hércules. A Polícia Civil cumpriu nesta manhã 19 mandados de prisão contra uma quadrilha especializada em roubos de caminhonetes de luxo. As investigações começaram em outubro deste ano, assim que os policiais identificaram que alguns carros roubados em Taguatinga eram localizados horas depois no Gama. Os criminosos moravam no Gama e em Santa Maria e geralmente praticavam os roubos nas saídas de bares e boates no Pistão Sul, em Taguatinga. Eles usavam carros que também eram roubados para abordar os motoristas das caminhonetes. Sempre estavam armados. A quadrilha era formada por criminosos perigosos e com diversas passagens pela polícia. Dos 19 mandados, 11 foram de prisão preventiva e 8 de prisão temporária. Ao todo, foram identificados 17 roubos de carros praticados pelo grupo. Os autores vão responder pelas práticas dos crimes de associação criminosa armada e roubo. As penas podem chegar a 20 anos de reclusão. E olha só esse vídeo que recebemos. Um telespectador da Band mandou um registro do circuito interno que mostra a ação rápida de uma dupla de bandidos. Um motorista está mexendo no porta-malas do carro quando um carro preto se aproxima. Em seguida, um homem desce armado e anuncia o assalto. O alvo do criminoso entrega o celular e a carteira. Depois, o bandido vai embora. O crime aconteceu no Recanto das Emas às 6 horas desta manhã. Quem nos enviou o registro não soube informar se a vítima registrou a ocorrência na delegacia. E o governador Agnello Queiroz e o ex-vice-governador Tadeu Filipelli são alvo de mais 2 ações do Ministério Público. Eles e outras 7 pessoas são suspeitas de irregularidades na construção do Estádio Nacional Mané Garrincha. A arena mais cara da Copa de 2014 custou mais de R$1,5 bilhão de reais. O Ministério Público ajuizou mais 2 ações contra o ex-governador Agnello Queiroz e o vice-governador Tadeu Filipelli. O órgão afirma que houve enriquecimento ilícito dos envolvidos e danos causados ao patrimônio público. Por isso, quer que os valores sejam devolvidos, além de multa de R$320 milhões. O Ministério também pediu à Justiça o bloqueio de bens dos envolvidos. Além dos ex-gestores da capital, outras 7 pessoas foram citadas. A empresa responsável pela reforma do Estádio Nacional Mané Garrincha, a Via Engenharia, também foi mencionada no documento elaborado pelo MP. A construção da arena foi uma das mais caras da Copa do Mundo de 2014. Custou mais de R$1,5 bilhão de reais. Entramos em contato com os citados na ação do MP. As defesas da Via Engenharia e do ex-governador Agnello Queiroz disseram que ainda não foram notificadas da decisão. Já o ex-governador Tadeu Filipelli não atendeu às nossas ligações. E o médium João de Deus foi condenado nesta quinta-feira a 19 anos e 4 meses de prisão pelos crimes sexuais cometidos contra 4 mulheres durante atendimentos espirituais na casa Dom Inácio de Loyola, que fica no entorno do DF. Essa é a primeira sentença relacionada aos abusos sexuais. O médium já havia sido condenado por posse ilegal de armas de fogo. Ao todo, João Teixeira de Faria, de 78 anos, já foi denunciado 13 vezes pelo Ministério Público, sendo 11 por crimes sexuais. Nos processos constam abusos contra 57 mulheres. Outras 87 estão citadas como testemunhas, pois os crimes já prescreveram. Este é o maior caso de abuso sexual registrado no país. João de Deus está preso há 1 ano no complexo prisional de Aparecida de Goiânia e segue negando os crimes.
E o ex-senador Luiz Estevão também foi condenado por reformar sem autorização o bloco onde cumpria a pena na Papuda. A sentença prevê multa e proibição de contratar com o poder público pelo prazo de 3 anos. As melhorias foram feitas no bloco 5 do Centro de Detenção Provisória. A sentença é uma resposta à ação movida pelo Ministério Público. A obra não tem registro oficial e levou mais de 6 meses para ficar pronta. O contrato está no nome de uma empresa com endereço falso e sem sede própria. Luiz Estevão está preso desde 2016 por desvio de dinheiro nas obras do prédio do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. O prejuízo aos cofres públicos foi estimado em 169 milhões de reais. Nós entramos em contato com a defesa do ex-senador, mas os advogados disseram que não estão autorizados a comentar o caso. Agora, a Cláudia Humberto fala da redução de impostos anunciada recentemente pelo GDF. Olha, o governador Ibanez Rocha, aos poucos, ao longo de todo o ano de 2019, vem reduzindo os impostos aos padrões anteriores ao governo Hollenberg. O governo anterior aumentou impostos com a mão na cabeça para não perder o juízo, em vez de fazer a lição de casa que se espera de todo governante, que é reduzir despesas e não aumentar impostos. Essa redução de impostos é necessariamente um processo lento e gradual, mas tem que ser imparável, isso é que é importante. O GDF estuda neste momento, e aqui vai uma informação exclusiva, a redução do ICMS da gasolina a partir de 2021. Não é tarefa fácil, nem depende apenas da assinatura do governador. É preciso antes negociar, combinar com o CONFAZ, o Conselho de Secretários de Fazenda de todo o país. Mas o importante mesmo é reduzir o peso desses impostos nas nossas costas. Mais de 2.000 usuários avaliaram o transporte público aqui do DF e vários pontos foram considerados ruins pelos passageiros. Os detalhes chegando ao vivo com o Cláudio Marcos. Oi, Cláudio, boa noite para você. Quais foram as reclamações? Oi, Juliana, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham a gente. Olha, esse é aquele projeto Como Anda Meu Ônibus e como você falou, 2.000 pessoas foram ouvidas agora nessa etapa da pesquisa aqui no Distrito Federal. E a gente lembra, quando o assunto é transporte público, aí, Juliana, as reclamações realmente são muitas, né? Principalmente essas pessoas, os entrevistados aí, para a maioria deles, Juliana, 70% reclamam principalmente do preço da passagem de ônibus aqui no Distrito Federal. Então, eles reclamam do preço muito alto que é cobrado aqui do Brasiliense. Também reclamam da qualidade dos ônibus que circulam aqui no Distrito Federal. E a gente também tem outros resultados aqui dessa pesquisa, Juliana. Olha só, a metade dos entrevistados disse o seguinte, que leva entre 1 e 2 horas para chegar ao seu destino usando o transporte público diariamente. Também, para mais de 60%, eles reclamam que a segurança é ruim ou péssima do ponto de ônibus até o trajeto final e também dentro dos ônibus. A gente lembra que esse é uma pesquisa, é um trabalho do Ministério Público, vai continuar sendo feito até março de 2020. Um especialista ouvido aqui pela Band News FM, pela TV Band também, disse que é preciso que as empresas de ônibus invistam mais em tecnologia, em novos veículos, em veículos mais modernos para atender essas demandas aí da população. Juliana. Tem muito que melhorar, né? Obrigada, viu, Cláudio? Boa noite para você. O ônibus do projeto Detran nas cidades fica até o final deste mês no estacionamento do Shopping Popular. O posto itinerante oferece diversos tipos de serviços, como emissão de certificado de registro e licenciamento de veículos, alteração de endereço e comunicado de venda. O atendimento ao público funciona de terça a sexta-feira, das 9 da manhã às 4 da tarde. E vamos ver como é que está a volta para casa nessa quinta-feira, ao vivo pelas câmeras do DR. A gente começa o nosso giro no Eixão Norte, movimentação tranquila por lá, os carros andando na velocidade da pista. Agora a gente segue para a estrutural ainda aberta nos dois sentidos, também movimentação tranquila na estrutural hoje, os carros também andando ali a 80 km por hora. Agora a gente vai para o Catetinho. O trânsito está um pouco carregado por lá, muito carro, um pouco de lentidão, então paciência para quem está em casa esperando esses motoristas. E a gente termina o nosso giro na Ponte JK, também um pouco carregada a subida da Ponte JK ali sentido Jardim Botânico, Lago Sul, mas está andando, só com um pouco de lentidão.
E hoje as equipes da Nova Cap passaram o dia no Gama consertando os estragos do temporal das últimas horas. A chuvarada que começou na tarde de ontem provocou alagamentos e quedas de energia e de árvores. Nessa quinta-feira, as equipes da Nova Cap amanheceram no setor oeste do Gama. O grupo cortava os galhos e tirava o que restou das árvores que caíram durante uma intensa chuva, que chegou acompanhada de ventos fortes. Além disso, segundo contam os moradores, casas e comércios ficaram sem energia por conta do temporal. Acabou a energia e ela vai chegar às 8h30 da noite. Ainda bem que ela voltou, né? Que aí podia estragar as coisas do freezer, né? Basta chover para que a população do Gama se depare com esses velhos problemas, comuns em períodos chuvosos, as quedas de árvores e a falta de energia. Ontem, durante a chuvarada, só na quadra 32 da cidade, tiveram 14 notificações relacionadas a árvores caídas. Este funcionário da Nova Cap conta que só a equipe dele está há mais de 10 horas trabalhando para solucionar as demandas. Devido ao forte vendaval que aconteceu ontem aqui no Gama, acabou deixando a cidade sem energia elétrica, pista isolada. No entanto, nós estamos aqui nessa força-tarefa dando todo o apoio que a comunidade precisa para que assim liberar as faixas e atender a comunidade. E olha, mudando de assunto, está aberta a temporada de cesarianas. Para evitar a internação durante as festas de fim de ano, muitas mulheres acabam agendando o parto. Mas médicos alertam, antecipar o nascimento pode ser um risco para o bebê. A Manuela se prepara para mais uma maratona de festas. Dia 23 é o aniversário, depois tem outra festa dia 24, depois outra festa dia 25. Há 8 anos, a mãe dela passou a noite de Natal internada, por um ótimo motivo. Eu não queria parto normal, era um medo meu, eu falei, não quero ter. Mas o meu médico insistiu para a gente entrar em trabalho de parto. Ele falou, não, tudo bem, a gente faz o parto que você quiser, mas eu acho importante você entrar em trabalho de parto para a gente esperar o momento dela. A decoração na maternidade anuncia não apenas a chegada das festas de fim de ano, mas também a temporada de cesáreas. Nos dias que antecedem as comemorações, as cirurgias tendem a aumentar. Em compensação, entre o Natal e o Ano Novo, o índice cai 25% na comparação com a média das outras semanas do ano. A gente vê muito frequentemente procura das mães querendo organizar o parto, mas é algo que acaba impactando no índice de cesárea, porque o parto normal a gente não sabe quando vai acontecer. A legislação brasileira proíbe as cesáreas eletivas antes de 39 semanas de gestação. A partir daí, o procedimento pode ser agendado, mas escolher a data de nascimento do filho pode trazer riscos à mãe e ao bebê. Para a mãe, a gente tem riscos maiores de hemorragia, de infecção. Para a criança, a gente tem riscos maiores respiratórios, né? A gente sabe que essa sinalização do corpo de que está na hora da paciente entrar em trabalho de parto é algo importante do ponto de vista de maturidade fetal, né? Que essa criança está madura, entre aspas, para nascer. O Brasil tem hoje um dos maiores índices de cesárea do planeta. Em hospital particular, a taxa passa dos 80%, o que é considerado preocupante pela Organização Mundial da Saúde. A OMS estima que essa cirurgia seria realmente necessária somente em 10% dos casos. O grande problema é quando a indicação para a cirurgia se baseia mais em conveniência para o profissional ou para a paciente do que em real necessidade médica. No caso da Andréia, que teve uma gravidez considerada de risco, a cesárea permitiu que os filhos gêmeos viessem ao mundo com segurança. A gente determinou uma data que seria bom para os dois já estar formadinho, para não precisar ficar na UTI, e aí ela agendou. Não precisou em nenhum momento para a UTI, né, Natal, né, que era a preocupação. E olha, até 2021 as empresas terão que reduzir a quantidade de gordura trans nos alimentos. O limite será de 2%. A margarina será a primeira a ter a diminuição, mas especialistas dizem que o ideal mesmo é não consumir nada que tenha gordura trans. Na hora de escolher o que comer, tem gente que se preocupa com a qualidade do alimento. Eu não costumo comprar produtos já prontos, né? Mas nem todos têm essa atenção. Só pego, não me preocupo. Saber o que está consumindo é essencial para uma saúde de qualidade. O consumo da gordura trans está intimamente ligado a doenças cardiovasculares. Ela é responsável por
queda do HDL, que é o colesterol bom que circula no nosso corpo, e aumento do LDL, principalmente pelo aumento do LDL, que é o nosso colesterol ruim, fazendo com que essa gordura se deposite nos nossos vasos sanguíneos, causando um altíssimo risco de doença cardiovascular. Isso faz com que a gente tenha aumento do risco de infarto e AVC. Recentemente, a Anvisa deu um passo importante quando o assunto é gordura trans presente nos alimentos. Até 2021, as empresas terão que se adequar ao limite máximo de 2% da substância em produtos. E a primeira a passar por essa mudança vai ser a margarina. Apesar dessa redução, a médica afirma que o ideal mesmo é não consumir qualquer alimento que tenha gordura trans. O consumo de gordura trans industrial, o ideal é que ele realmente seja zero. A gente deve consumir a menor quantidade possível, pois ela não é saudável para a gente no dia a dia. E amanhã, mais de 10 milhões de trabalhadores nascidos entre janeiro e outubro serão beneficiados com a liberação do valor complementar do saque imediato do FGTS. O pagamento será liberado para trabalhadores que tinham até um salário mínimo na conta vinculada do fundo em 24 de julho deste ano, data da assinatura da medida provisória que estabeleceu novas condições de saque do FGTS. Na prática, esses cotistas já tinham retirado R$ 500, valor autorizado inicialmente, mas agora poderão sacar mais R$ 498. A Caixa Econômica Federal estima um incremento de 2 bilhões e 600 milhões de reais no valor total do saque imediato. O banco informou que os trabalhadores terão direito a retirar o valor complementar pelo mesmo canal de atendimento utilizado anteriormente. Quem quiser saber se possui recursos complementares a receber, pode fazer consulta no aplicativo FGTS ou no site fgts.caixa.gov.br. Sempre bom um dinheirinho a mais, né? E olha, o GDF está prevendo a construção de novas UPAs em 7 regiões administrativas, mas ainda sem prazo. As informações com o Leandro Aislan, direto do estúdio da Band News FM. Oi, Leandro, boa noite para você. Quais são essas regiões? Boa noite para você também, Juliana. Boa noite a todos. Serão contempladas agora as regiões de Braslândia, Ceilândia, Gama, Riacho Fundo 2, Planaltina, Paranoá e Vicente Pires. Essas são as regiões que vão receber essas novas UPAs. E o primeiro passo, inclusive, já foi dado, que é a assinatura do ato convocatório para contratar as empresas que serão responsáveis pela obra, viu? E de acordo com o GDF, cada unidade pode atender cerca de 350 pessoas por dia. Para a escolha das regiões foi feita a análise de demanda da procura local pelo serviço a ser administrado ainda pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde. E o valor da obra é de mais de 29 milhões de reais, além de outros 7 milhões para a aquisição de equipamentos para essas unidades. E, portanto, a abertura da proposta das empresas interessadas em construir os espaços deverá ser feita até o próximo dia 14 de janeiro. E após a construção, teremos aí ao todo 13 UPAs aqui no Distrito Federal. A gente lembra que hoje a gente já tem UPA no Núcleo Bandeirante, Ceilândia, Recanto das Emas, Samambaia, Sobradinho e também em São Sebastião. Juliana. Tomara que não demore, né? Obrigada, viu, Aislan? Boa noite para você. Boa noite. A seguir, uma conversa com uma dermatologista sobre micose. Você vê imagens agora do trânsito na EPTG. O Band Cidade volta já. É hora de falar de saúde. O verão vem chegando aí, nessa época é muito comum a proliferação de algumas doenças na pele por causa do calor e da umidade. Uma delas é o pano branco, que é uma forma de micose. A doença ainda gera muitas dúvidas, principalmente com relação ao contágio. Por isso, a gente recebe aqui no estúdio a dermatologista Cristina Salaro, que vai esclarecer essas dúvidas, né, doutora? Boa noite, seja bem-vinda. Obrigada. Doutora Cristina, primeiro, o que é o pano branco? Então, pano branco, o nome científico é pitiríase versicolor. É uma forma de micose superficial muito comum agora no verão.
Agora, como é que pega? Você pode pegar assim na piscina ou é só por causa do calor uma coisa que aparece? Então, na verdade, todos nós temos esse fungo na pele. Em determinadas condições, ele prolifera e se torna patogênico. Quais são, então, essas condições? Calor excessivo, umidade, justamente o que a gente tem agora no verão, né? Piscina, praia, sudorese excessiva. Então, sob essas condições, o fungo prolifera, mas todos nós carregamos esse fungo. Então, não é uma coisa contagiosa, tipo, alguém está com pano branco, não vou entrar na mesma piscina que ele, que o pessoal às vezes acha que tem esse preconceito, né? Na verdade, você não pode pegar algo que você já possui, que você já tem. Né? Você tem que evitar que ele se prolifere. Tá? Agora, tem alguma coisa que faça piorar, por exemplo, eu estou com pano branco, mas eu continuo não me secando direito, sei lá, Perfeito. nas costas? Isso, exatamente. Então, como esse fungo ele gosta de calor e umidade, o que a gente tem que fazer? Combater esses dois fatores. Então, se você vai para a academia e você se exercita muito, e depois você fica com aquela roupa de academia suada por muito tempo, isso é ruim. É exatamente o que o fungo procura. Então, assim, fez exercício, toma logo um banho, de preferência com água de morna para fria, usa um sabonete específico, evita o calor excessivo na sua pele, que ele vai proliferar menos. Na praia também você pode evitar suar demais. Então, assim, toma uma ducha com água potável, com água doce, vai no mar, toma de novo essa ducha para que o fungo não prolifere. E como é que é o tratamento, doutora? Tem que, então, tomar remédio contra o fungo ou é pomada? Então, geralmente, a gente prescreve sabonetes e shampoos específicos à base de enxofre ou ácido salicílico. E você pode também borrifar medicações, sprays específicos ou então cremes. Naqueles casos mais resistentes, a gente prescreve medicação oral. E ele é bem efetivo, porque tem gente que pode ter várias vezes, né? Assim, isso, são as recorrências, vai e volta, exatamente. Aí tem que tomar remédio. Como que a gente previne isso? Em alguns casos, preventivamente, o médico dermatologista pode prescrever antifúngicos orais, já pensando na recorrência da infecção. Agora, doutora Cristina, evolui para algo perigoso? Tem uma hora que a pessoa falando, olha, é um alerta, não é só pano branco mais. Não, é uma infecção totalmente benigna. Realmente, o problema aí é estético, é cosmético, porque a pessoa fica com aquelas manchas, principalmente no tórax anterior, tórax posterior, e as manchas elas podem ser brancas ou então avermelhadas. É uma questão basicamente estética. Agora, não é bom se automedicar, né, quando vê essas manchas, né? Exatamente. Então, o ideal é que você procure um médico dermatologista, que é o profissional que está apto a diagnosticar e tratar doenças de pele. Tá ótimo. Obrigada, viu, doutora Cristina, pelos esclarecimentos. Boa noite. Obrigada. A seguir, Casa do Cantador cria uma biblioteca de cordel. Veja imagens do trânsito ao vivo na BR-040. O Band Cidade volta daqui a pouquinho. A Casa do Cantador, considerada o coração nordestino no DF, criou um verdadeiro presente para a população, uma cordelteca, que reúne cerca de 1.600 exemplares de um dos ícones da cultura nordestina, o cordel. O cordel pode ser um poema, uma história, uma canção e muitas outras coisas. Cada estrofe contém um pouquinho da riquíssima cultura nordestina, que agora está disponível em 1.600 exemplares na Casa do Cantador através do cordel. A Cordelteca é a primeira do tipo aqui em Brasília e almeja se tornar a maior do país. Aqui os visitantes podem passear, sentar, conhecer inúmeros relatos, autores e até conferir apresentações como essa aí, do Zé do Cerrado. Quem mais eu vamos, quem mais eu namora, quem mais eu vamos, quem mais eu vamos. O cordel é a arte de você fazer uma autobiografia, era o grande meio de comunicação da época, das feiras, né? Acontecia alguma coisa na região, o cara ia lá, feito um repórter mesmo, né? Um repórter leigo, é claro, né? Chegava lá, como é que foi? Aconteceu assim, pegava os detalhes e transformava no livrinho do cordel, né? E aí tudo rimado, metrificado, porque são as regras da cantoria em geral e teria que ser também do cordel, né? O espaço que homenageia o escritor João Melquíades Ferreira fica dentro da Biblioteca Patativa do Assaré, dedicada exclusivamente à literatura nordestina.
Tudo isso dentro da Casa do Cantador em Ceilândia, a cidade que concentra o maior número de nordestinos no Distrito Federal. Realmente um presente, né, nos dado pelo Zé Aparecido, com os traços de Oscar Niemeyer, para nos orgulhar mais ainda, inaugurada pelo presidente Sarney, que arranha uma coisinha também no cordel. Ele escreve, né, o presidente Sarney é o nosso poeta escritor e um apaixonado pelos poetas cordelistas e repentistas, né? Isso é maravilhoso e a casa está de pé, a 1000 por hora, a gente tem aqui programas ocupacionais durante a semana, né? Nós temos aqui, ainda esse ano não fizemos ainda, mas eu acredito que nós devamos fazer até o final do ano um festival de cantadores repentistas, que é um acontecimento da casa, né? É a alma da casa, né? Movida pelo repente, pelo cordel e pela embolada. A Cordelteca está de portas abertas para a população, mas o Zé do Cerrado faz um apelo. Por ser um material difícil de ser reunido, a biblioteca está aceitando doações dos livretos para que a coleção possa continuar crescendo. A gente está até pedindo a você que está em casa, que comprou um cordel em Alagoas, Campina Grande, Recife, Ceará, e aí você já leu, já releu, e você acha que não tem mais serventia para você, traz para a gente aqui na Casa do Cantador, faça uma doação, será muito bem-vindo. Eu costumo dizer que o que é velho para mim é novo para os outros. Convide a sua família, o senhor e a senhora, marque o dia, marque a hora, que eu estou aguardando o dia, coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Quem mais eu vamos, quem mais eu namora, quem mais eu vamos, quem mais eu vamos. É muito talento, né? E olha, os estudantes ou responsáveis que fizeram inscrições ou solicitação de remanejamento escolar na rede pública de ensino em 2020 já podem conferir os resultados das inscrições para efetivar a matrícula. Basta entrar no site www.se.df.gov.br/resultado-matrículas-2020. A efetivação da matrícula deve ser feita entre os dias 7 e 14 de janeiro de 2020 na escola que o aluno ou o responsável escolheu. E uma última dica, essa é para os amantes de cervejas artesanais. Começou hoje e vai até sábado o Beer Jazz Festival 2019, das 5 da tarde à meia-noite. A segunda edição do Festival Cultural e Gastronômico será no Cota Mil Yacht Club, no setor de Clube Sul. Serão 32 estandes no total, com 29 marcas de cervejas, além de muitas comidinhas e música. A meia entrada custa R$20, mais 1 quilo de alimento não perecível. Por hoje é isso, obrigada pela sua companhia. Vem aí o Jornal da Band, eu vou tirar um recesso, volto na próxima sexta. Até lá, Feliz Natal, tchau, tchau.